O Dr. Nelson Porto, ele não se contentava com meias verdades. Ele fazia tudo parecer fácil. Ele era uma pessoa praticamente fora da média, né? Era brilhante, ele era muito... Todo mundo gostava muito de ver. Ele era apaixonante. O hospital inteiro chamava de mestre, sem que alguém precisasse dizer de que mestre estávamos falando. Isso é uma marca definitiva na vida de alguém, né? O Dr. Nelson tinha aquela vocação para o ensino e para o conhecimento. Ele ensinava por prazer. Ele tratava os seus alunos, os seus residentes, como filhos. E como filhos ele fazia todo o esforço para que a gente fosse bom. Sempre a gente aprendia alguma coisa com ele, né? Mesmo quando ele aparentemente fingia que não estava ensinando. E todas as coisas funcionavam em seu entorno pelo conhecimento que ele tinha. As pessoas, em função da admiração grande pelo Dr. Nelson, acabavam aderindo às suas ideias e às suas próprias proposições administrativas. Ele era realmente o melhor mentor que qualquer pessoa podia desejar no mundo, né? O Dr. Nelson era totalmente transparente, totalmente direto. Nunca a gente ficava em dúvida se ele estava irritado com a gente por alguma coisa, sem querer nos dizer, ou que estava frustrado e não queria nos dizer, porque ele era transparente. Ele chegava e dizia assim, isso está errado, por isso, por aquilo, que não sei o quê. Então, era muito simples ser aluno dele. Ele era um exemplo para nós, pela dedicação dele, pela constante busca de saber. 99,9% das vezes que ele dizia alguma coisa, ele estava certo. Ele sabia tudo de tudo e sabia a referência bibliográfica, onde estava escrito, né? E aquilo me parecia uma coisa fascinante. Ele fazia um pedido especial sempre para o residente que estava passando, que era a solicitação de artigos. Imagina, naquela época, a gente tinha muita dificuldade de conseguir artigo, né? Então a gente saía da residência aqui, do período da residência de tarde, e ia atrás dos artigos que ele nos pedia. Daí os residentes iam para a biblioteca tremendo, porque eles sabiam que eles iam chegar na biblioteca, a maioria das coisas não ia existir, porque ele estava pedindo artigos clássicos, né? Vários dos artigos clássicos. Ele sempre queria ler o artigo que originou aquela doença, como é que foi desenvolvido, como é que trocou o nome, como é que progrediu em tudo. Então ele pedia artigos de 1700, artigos 1800, né? Quando as bibliotecárias, os alunos chegavam na biblioteca, a bibliotecária trocava o ano do artigo de 1700 para 1900, e daí os residentes começavam a rir, não, é 1700 mesmo, que é para o Dr. Nelson. Daí a bibliotecária entendia que ela tinha que realmente mandar vir aquele artigo de alguma biblioteca ao redor do mundo que tivesse o artigo original que ele estava procurando. Ele era daquelas poucas pessoas que a gente hoje, infelizmente, vê que não existem mais, que tinham um conhecimento amplo de várias outras áreas, né? E ele conseguia colocar tudo isso aí dentro da radiologia. A gente conseguia ter uma formação muito grande com ele, né? Uma formação científica, mas uma formação também de posicionamento e de postura profissional. Muitas gerações passaram por ele, tanto na formação, na educação e no ensino, quanto também nas relações de trabalho profissionais. Eu acho que ele foi muito importante também no que se refere ao desenvolvimento do diagnóstico no meio médico e na Santa Casa, porque ele não admitia imperfeições. Ele ficava inconformado quando ele não chegava no diagnóstico correto. Ele era uma pessoa com características de buscar um objetivo e alcançar até o fim, mas sempre usava um método. E sempre que se usa um método, a chance de errar é menor. Gostava de ensinar os outros como é que se fazia isso. Qual era a forma de raciocínio clínico para se chegar ao diagnóstico. Quais eram as etapas que deviam ser percorridas e que a gente não podia pular. Ele era um excelente anatomista. E os melhores radiologistas certamente são bons anatomistas. E até hoje eu sinto muita falta desse aconselhamento de uma pessoa de fato muito mais experiente e muito mais à frente do que a gente está
Ele lia não só radiologia torácica, ele tinha um conhecimento anatopatológico, um conhecimento de desenvolvimento clínico das doenças que certamente a gente não consegue desenvolver com 10, 20 anos de profissão. Ele era um homem inteligente, muito estudioso, e ele primava pela descoberta, né, pelo desconhecido. E isto fazia com que ele buscasse o diagnóstico perfeito. Ele tinha um sininho na sala dele. E quando ele achava que a técnica não tinha sido bem executada num exame radiológico, ele tocava aquele sininho e aí as meninas lá fora já se assustavam porque sabiam que alguma coisa não tinha sido bem feita. Conseguia diagnósticos em radiologia que poucas pessoas conseguiam com um raio-x simples, né? E isso certamente fazia com que a nossa capacidade de diagnóstico fosse muito maior. O Dr. Nelson era o sujeito que mais batalhava no sentido dos estudantes entenderem que o diagnóstico anatopatológico tem que encaixar num contexto clínico radiológico. Se não for assim, vamos revisar que em algum lugar tem alguém errado. Ele vivia, respirava, transpirava radiologia, e isso transformava ele, naturalmente para nós, num referencial. Ele vibrava com o diagnóstico e com os resultados depois do tratamento. E foi o principal mentor de um hospital que criou uma cultura da valorização do diagnóstico e da seriedade científica. O Dr. Nelson Porto amava o Pavilhão Pereira Filho. E ele transmitiu esse amor a todos nós que acabamos também membros do corpo clínico do Pavilhão Pereira Filho. Ele praticamente, o Pavilhão Pereira Filho era a sua casa. E ele passava diuturnamente aqui. E certamente nós sabemos que grande parte do seu tempo em casa ele passava estudando. O Dr. Nelson que seguiu praticamente fazendo o pavilhão, e o que é, e o que seguiu sendo e o que é hoje. Não há como enxergarmos o Pavilhão Pereira Filho sem enxergarmos o Dr. Nelson Porto. O pavilhão todo ele se sustentou em cima de uma assistência bem feita, de uma rotina bem estruturada. E a partir daí, claro, se produziu muito cientificamente. As reuniões clínico-radiológicas cirúrgicas eram disputadíssimas. Vinha gente de outros serviços, de outras cidades, para trazer casos, para discutir e aprender com ele. Então ele soube formar um time e esse time permanece até hoje trazendo inovações, trazendo conhecimento e divulgando o ensino para toda a nossa população de estudantes. E quando ele morreu, a gente diz, olha, o Dr. Nelson morreu em casa, porque aqui era a casa dele, a segunda casa dele praticamente, ou talvez a primeira, porque ele vai ser sempre lembrado e acho que essa conferência, enquanto existiu o Pereira Filho, tem que ser eterna, porque não tem como dissociar o Pavilhão Pereira Filho do Dr. Nelson, né? Acho que o Dr. Nelson talvez tivesse um pequeno defeito, que ele não era muito bom em escrever o que ele fazia, o que ele divulgava. Ele não saía da folha em branco. Nós já sabíamos disso, do perfeccionismo dele, né? Aí o que aconteceu? Havia algumas aulas que eu havia anotado, aulas dele mesmo, muitas, e nós começamos a pegar essas aulas, né, e tornar um pouquinho mais recheadas com informações e passava para ele. Então eu tinha um texto para ele corrigir, não era um texto para ele fazer e ele autocorrigir. E ele acabou mostrando assim que esse era um caminho que nós poderíamos seguir. Os discípulos deles criaram os livros do Pereira Filho, que era o compêndio de pneumologia. Então o Luiz Carlos e toda a equipe aqui que está presente fez esses compêndios, são livros que existem, estão publicados, e para quem é novo e quer aprender como se formou essa escola de radiologia, está aí uma informação importante. Eu acho que o maior sonho do Dr. Nelson é que se perpetuasse a sua filosofia, o seu conhecimento dentro do Pavilhão Pereira Filho, dentro da Santa Casa como um todo. Ele provavelmente gostaria e gosta de saber que tem radiologistas, tem pneumologistas, tem cirurgiões torácicos pelo mundo todo, pelo Brasil em especial, seguindo muitos dos passos dele. Muito do que hoje eu enxergo, vejo no meu dia a dia, nos
né, nos nossos exames de imagem, esse eu devo demais a todo esse período que eu passei ali com ele. Acho que o legado que ele trouxe é de que a gente consegue fazer muito com menos. Com isso, ele teve que se aprimorar mais no diagnóstico. Então, ele, dentro de uma dificuldade, ele amplificou o que ele poderia fornecer, o que ele poderia reconhecer, e aí tornou essa escola de radiologia mundialmente famosa. Eu acho que assim, uma rotina bem feita, um diagnóstico como um fundamento em assistência médica, né? Isso era uma pregação dele, e principalmente assim, eu acho que a fidelidade, né, a critérios e ao que a gente acredita. Então eu acho que certamente o Dr. Nelson ficaria muito contente se a gente conseguisse dar manutenção nesse significado de que não se encantem com o que brilha num primeiro momento, porque a verdade toda pode não estar ali naquele brilho. A verdade às vezes está num lugar que não brilha tanto, mas que é mais consistente. Olha, fazer bem as coisas e ensinar bem e deixar pessoas boas. Provavelmente isso a gente não dizia, mas a gente sentia que havia sempre pessoas boas, excelentes na volta dele, e que ele pudesse ensinar e deixá-las bem. Mas o maior desejo dele é que, acima de tudo, né, o grupo sempre permanecesse unido. Que ele sempre falava que uma pessoa só não consegue fazer nada, né? Que ele construiu uma escola ao longo da vida, né? Mas não só uma escola de medicina, mas uma escola de amor, né? Amor à vida, amor à medicina, amor aos pacientes, amor ao conhecimento.